Prezado internauta, eu espero que o meu vídeo o encontre hoje bem, sempre muito bem. Hoje eu quero conversar com você sobre os corpos do ser humano. O ser humano tem vários corpos, além do físico, tem o espiritual, né, etc. Um dos corpos que o humano possui é o Chi. Esse quanto mais jovem a pessoa é, maior e mais poderoso é o Chi dela. É por isso que muitas pessoas malignas utilizam crianças em rituais de magia negra, porque eles querem aquela energia que se chama Chi. Né? Trata-se de um dos corpos do ser humano. Um dos corpos, é claro, os que a gente não pode ver, né? Não com os olhos físicos. Mas eu vou abreviar todo o assunto, vou simplificar ele, nem vou entrar muito em detalhe para não tornar o vídeo muito longo. Você muitas vezes vai ver relato de pessoas que entraram em contatos com extraterrestres e logo após ficaram doentes ou até morreram um tempo depois. Por que isso acontece? Porque aquele ser que entrou em contato com o humano naquele momento, ele foi tão abrupto, tão contraventor, né, com relação à lei cósmica, que ele sugou todas as energias, ele mexeu em todos os corpos da pessoa. Então ali na hora a pessoa não sentiu grande coisa, mas dali a pouco, um pouco mais adiante, ela começou a ficar doente, e daqui a pouco a doença se agravou, e daqui a pouco a pessoa, caputz, morreu. Por quê? Porque ela foi toda sugada, já naquele momento do contato. Então tem seres que utilizam essa forma tão abrupta, sem nenhuma sutileza. Quando eu falo de seres externos ao humano, eu sempre vou estar me referindo a seres invisíveis, né? Seres espirituais, seres desencarnados, né? E os extraterrestres, além de muitos outros que eu não vou citar, porque a criação, eu sempre falo, ela é muito vasta. Quando esses seres externos ao humano, grande maioria deles, nem todos, mas o grande percentual deles, o que eles querem com relação ao humano é mexer nessas energias do humano. Né? Muitas vezes a pessoa vai num centro espírita, um exemplo, e ela lá pede um carro. E depois ela tem aquele carro. Só porque depois nada funciona mais na vida dela. Né? Por quê? Porque quando o humano entra em contato com os seres externos, eles adquirem direitos sobre nós humanos. Tá? A partir do momento do contato, que você está interagindo com esses seres, a maioria deles tem a intenção muito macabra sobre nós humanos. E eles têm, inclusive, o direito de mexer nas nossas vidas, nos nossos corpos. Porque todo ser humano ele traz muitas capacidades. A capacidade de negociação, a capacidade de lidar com a família, a capacidade de reprodução, né, para aumentar a sua prole na Terra. E são muitas as capacidades, né, que eu não vou citar todas para não tornar esse trabalho muito longo. Só porque, vez a vez, eles vão roubando, pegando essas capacidades. Muitas vezes a pessoa ela não consegue, depois de entrar em contato com os seres externos, ela não consegue, vamos supor, quem tinha uma habilidade de negociação, depois de entrar em contato com esses seres, um pouco depois, eles perdem essa capacidade. Foi, caput, eles levaram. A capacidade da família também. E são muitas outras. Tá? Os dons, podemos traduzir isso como os dons do humano, os dons divinos. Entende? Isso o próprio Eric fala também, que muitas vezes a pessoa vai num centro espírita e depois os negócios dela não vão mais. Né? Por quê? Porque eles mexeram na vida da pessoa. E é um direito que, infelizmente, os seres externos ao humano têm. Por isso, eu sempre peço a você, internauta, não entre em contato com ser externo nenhum na incerteza. Tá? Preciso ter muita certeza de que se trata de um ser de luz mesmo. Isso aí não é simples de encontrar.
tá? Nem o ser e muito menos a certeza, tá? O ser humano tem muitos poderes, e o poder também de intersecção, né, de mexer na vida alheia. Ele se inflama do seu ego e tem sim a capacidade de alterar eventos, né, e mexer na vida dos outros. Isso é muito desaconselhável, por quê? Porque aumenta muito o karma, gente. Tudo que a gente faz, a gente tem que prestar atenção quanto a isso. Porque o karma é uma dívida que você não vai sair daqui desse plano, desse planeta, sem pagar. E tem gente que fica aqui 2, 3, 5 mil anos até entender aquilo ali, até aprender a lidar com aquilo ali. Ela não sai daqui para subir um degrau adiante. Tá? E tem gente que reencarna em países muito miseráveis, em situações de violência extrema. E, infelizmente, um dos maiores problemas do ser humano é o ego. Né? O ego de querer alterar os eventos da vida dos outros. Né? Querer ditar como os outros deverão andar. Isso é muito desaconselhável. O escritor Wallace Wattles, que é muito famoso, ele escreveu um livro com 112 páginas. Nesse livro ele fala que nós não devemos mexer na vida dos outros, nem mesmo para o bem dessa pessoa, porque nós não temos sabedoria suficiente para realmente saber o que realmente é bom para a vida da pessoa. Tá? Como vão supor, vocês podem analisar o caso de João de Deus, né? Aqueles seres que estavam com ele, tá? E ele nunca esteve sozinho. Eles, na verdade, enganaram ele o tempo todo, né? Faziam de conta que eles estavam a serviço dele e dos humanos que iam lá. E ele até se sentiu ultra poderoso, né? Mandando na cidade e tudo. Só porque depois todo mundo viu que ele, na verdade, era um grande escravo, sabe? Isso acontece muito. Tem muita gente envolvida em sociedades secretas, grau 33, essa bobajaiada toda, pensando que está tendo um grande domínio sobre si e sobre esta vida, quando na verdade está se auto-escravizando para a reencarnação, né? Depois do desencarne, mas ela nem sabe que ela é escrava hoje, já agora, nessa vida. Tá? Ela nem consciência disso não tem. A maioria dessa gente que anda envolvida em sociedades secretas. Né? Se é secreto, não tem como ser algo que o universo vá aprovar, porque não é para todos. Tá? E o universo não tem segredo, gente. O universo ele é transparente. O que você quiser saber do universo vai te responder hoje, é daqui a pouco. Tá? Então, como mudar de frequência também é uma coisa que ninguém sabe fazer. Muita gente quer mudar de frequência, mas não sabe como. No meu livro, A Carta Perfeita, eu explico como mudar de frequência. Né? Então é isso aí, pessoal. Utilizar o ego para alterar a própria vida, utilizar o ego para alterar a vida alheia, é constituição de karma, é dívida. Um ato desse, dando conforme a consequência que dá na vida dos outros, é dívida para você pagar por, às vezes, milhares de anos. Né? Porque tem gente que desencarna e reencarna e não aprende. Tá? Tem muita gente aí nascendo e ela continua rebelde. Então, querido internauta, um assunto que eu quero tratar com vocês, deixar claro para você o seguinte, né? Cuida com os seus consultores espirituais, tá? Porque todo ser extra humano entrando em contato conosco vai ter direitos sobre nós. E tempo a tempo, pouco a pouco, eles vão tirando todas as capacidades, todos os nossos dons. Tá? Tem gente que entra em contato com esses seres, né? Isso se dá muito em centro espírita, e depois vai perdendo todas as capacidades que ela tinha, a capacidade de desenvolver um ofício muito bem, a capacidade de lidar muito bem com a família, e ali por diante, sabe? No meu livro A Carta Perfeita eu detalho muito esse assunto, tá? Mas vou estar falando mais ainda sobre esse assunto aqui mesmo no YouTube, tá? Obrigado por me assistir.